Quem fala demais nunca é levado a sério. Você já percebeu? Aquela pessoa que preenche cada silêncio, que explica tudo 3 vezes, que nunca para de justificar suas ideias. Ninguém realmente escuta o que ela diz. As palavras se tornam ruído de fundo. Você pode estar falando algo importante, crucial até, mas se você fala o tempo todo, suas palavras perdem o peso. Elas evaporam no ar antes de tocar qualquer mente. E o pior, você sente isso. Sente que está gritando no vazio, que ninguém te valoriza, que suas ideias são ignoradas. Mas aqui está a verdade que ninguém te contou. O problema não é o que você diz, é quanto você diz. Existe um poder invisível que poucas pessoas dominam. Um poder que não depende de eloquência, vocabulário rebuscado ou argumentos intermináveis. É o poder do silêncio estratégico, da palavra rara, da frase que chega como um raio, porque foi precedida por espaço vazio. Quando você aprende a falar menos, algo extraordinário acontece. As pessoas começam a se inclinar para a frente quando você abre a boca. Elas param o que estão fazendo, prestam atenção de verdade, porque sabem que você não desperdiça palavras. E o que você diz vale a pena ouvir. Esse vídeo vai te mostrar exatamente como fazer isso. Nos próximos minutos, você vai entender a mecânica invisível por trás da autoridade. Não é sobre falar bonito, é sobre falar pouco e pesar muito. Você vai aprender técnicas práticas, testadas em salas de reunião, negociações difíceis e conversas decisivas. Vai descobrir como usar pausas para criar tensão e atenção, como transformar silêncio em controle, como fazer uma única frase valer mais que 10 parágrafos. E o mais importante, vai entender por que pessoas que falam menos são sempre as mais lembradas, as mais respeitadas, as que realmente mudam o rumo das conversas. Se você fala muito e ninguém escuta, assiste até o final, porque o que você vai aprender aqui não é teoria, é estratégia. E quando você aplicar isso, vai sentir a diferença imediatamente. As pessoas vão te ouvir de forma diferente, vão te respeitar de forma diferente. Não porque você mudou o que diz, mas porque mudou quando e como diz. Fica comigo. Isso aqui vai transformar a forma como você se comunica para sempre. A maioria das pessoas acredita que precisa falar muito para ser notada, que quantidade gera credibilidade, que se você não preencher todos os espaços da conversa, vai ser esquecido. Então elas repetem argumentos, enchem cada frase de justificativas, explicam a mesma coisa de 5 formas diferentes, achando que assim vão finalmente ser compreendidas. Mas acontece o oposto. Suas palavras começam a se misturar, perdem contorno, se tornam um borrão sonoro que ninguém consegue mais processar. E no final, o que fica? Nada. Apenas a sensação de que você falou e ninguém absorveu uma única ideia. O custo emocional disso é brutal. Você sai de reuniões sentindo que foi invisível, participa de conversas importantes e percebe que suas contribuições foram ignoradas. Vê alguém repetir exatamente o que você disse 5 minutos antes e ser aplaudido por isso. A frustração se acumula. Você começa a achar que o problema é você, que precisa falar mais alto, ser mais incisivo, ocupar mais espaço. Mas essa é a armadilha. Quanto mais você fala tentando ser ouvido, menos as pessoas prestam atenção. É como gritar em um lugar cheio de gritos. Você só aumenta o ruído. E tem algo ainda mais profundo acontecendo aqui. Quando você fala demais, você revela insegurança, mesmo sem perceber. Cada justificativa extra é uma tentativa de convencer, e tentativas de convencer sugerem dúvida. Cada repetição mostra que você não confia que sua ideia foi boa o suficiente da primeira vez. As pessoas sentem isso. Elas não pensam conscientemente, essa pessoa é insegura, mas o cérebro delas registra o padrão e automaticamente, inconscientemente, elas começam a te levar menos a sério. Você se torna previsível, mais um que fala por falar. Mas existe outro caminho. Um caminho que vai contra tudo o que te ensinaram sobre comunicação. Não é sobre melhorar sua eloquência. Não é sobre aprender técnicas de oratória. É mais simples e mais radical do que isso. É sobre entender que o silêncio não é ausência, é presença concentrada. Que pausas não são hesitação, são estratégia. Que falar menos não te torna invisível, te torna impossível de ignorar. E é isso que vamos destrinchar agora, bloco por bloco, até você dominar completamente essa arte. Escassez gera valor. Isso não é filosofia, é lei de mercado aplicada à comunicação. Quando algo é abundante, perde importância. Ouro vale porque é raro. Diamante vale porque é escasso. E palavras funcionam exatamente da mesma forma. Quando você fala o tempo todo, suas palavras se tornam comuns, banais. O cérebro das pessoas para de registrá-las como importantes porque elas estão sempre disponíveis. Mas quando você fala pouco, quando escolhe seus momentos,
cada palavra sua se torna um evento. As pessoas param para escutar porque sabem que você não desperdiça ar. O que você diz se torna raro. E o que é raro tem peso de ouro. Agora pensa em uma reunião, 8 pessoas na sala, todas falando ao mesmo tempo, competindo por atenção, jogando ideias no ar como se quantidade fosse qualidade. E você fica calado, não por timidez, por estratégia. Você observa, escuta, absorve. 10 minutos se passam, 15, 20, e então, no momento certo, você levanta a mão e algo mágico acontece. Todos param, literalmente param de falar e olham para você, porque seu silêncio criou expectativa, seu silêncio gerou escassez. E agora? Quando você finalmente vai falar, suas palavras já têm valor antes mesmo de saírem da sua boca. Palavras raras têm peso de ouro. A ação prática aqui é cirúrgica. Reduza pela metade o número de vezes que você fala em reuniões ou conversas importantes. Não estou dizendo para você sumir, estou dizendo para você escolher. Se você normalmente fala 10 vezes, fale 5, mas fale 5 vezes com precisão absoluta. Fale quando tiver algo que realmente mude a conversa. Fale quando puder adicionar algo que ninguém mais viu. Fale quando o momento estiver maduro. Esse exercício vai te forçar a pensar antes de abrir a boca. E pensar antes de falar é o que separa quem tem influência de quem tem apenas opinião. E aqui está o detalhe que a maioria não percebe. O silêncio trabalha a seu favor, mesmo quando você não está falando. Enquanto os outros se expõem, se contradizem, revelam suas cartas, você está acumulando informação e credibilidade. As pessoas começam a te ver diferente. Essa pessoa não fala por falar. Quando ela fala, é porque importa. Você constrói uma reputação invisível, mas poderosíssima. E quando finalmente chega a sua vez, você não precisa competir por atenção. A atenção já é sua, porque você entendeu o jogo. Não é sobre ocupar espaço, é sobre ocupar o espaço certo, na hora certa, com as palavras certas. Quem fala menos, observa mais. Esse é um dos segredos mais subestimados da comunicação de alto impacto. Enquanto todo mundo está ocupado falando, você está coletando dados. Você percebe o tom de voz que mudou, a linguagem corporal que denunciou insegurança, a contradição que passou despercebida, o padrão que se repete. Enquanto os outros desperdiçam energia tentando impressionar, você está mapeando o território, está entendendo as intenções reais por trás das palavras, está identificando quem realmente manda, quem está blefando, quem está com medo. Essa vantagem é invisível para quem está de fora, mas é decisiva para quem sabe usar. Existe uma técnica simples que muda tudo. Antes de responder qualquer coisa, conte até 3 mentalmente. Parece bobo? Teste. Esses 3 segundos criam um abismo entre reagir e responder. Reagir é automático, impulsivo, emocional. Responder é consciente, calculado, efetivo. Nesses 3 segundos, você absorve o contexto completo. Você nota o que a pessoa realmente está pedindo, não apenas o que ela disse. Você identifica a emoção por trás da pergunta. E então, quando você finalmente fala, sua resposta não é só uma resposta, é a resposta certa, aquela que resolve, que acalma, que convence, porque você usou o tempo que os outros desperdiçam. Imagina uma negociação. A outra parte está nervosa, expondo todos os argumentos de uma vez, falando rápido, enchendo o silêncio, tentando te convencer antes que você pense demais. E você apenas escuta, não interrompe, não contesta, só escuta com atenção total. E enquanto escuta, você percebe. Eles repetiram o mesmo ponto 3 vezes. Eles admitiram uma fragilidade sem perceber. Eles revelaram o prazo real que têm. Tudo está ali, nas entrelinhas do desespero deles. E no final, quando eles terminam de falar e te olham esperando uma resposta elaborada, você diz uma única frase. Uma frase que desmonta tudo, porque você viu a brecha que eles mesmos abriram. Quem observa primeiro, controla depois. Essa não é manipulação, é inteligência aplicada. É usar o fato de que a maioria das pessoas não consegue ficar confortável no silêncio. Então elas preenchem o vazio com informação. E informação é poder. Quanto mais você fala, mais você se revela. Quanto mais você escuta, mais você descobre. É uma matemática simples. E as pessoas que dominam isso, elas sempre têm vantagem. Sempre sabem mais do que deveriam. Sempre tomam decisões melhores. Não porque são mais inteligentes, mas porque aprenderam a calar a boca e prestar atenção no que realmente importa. O poder da pausa é uma arma que poucos conhecem e menos ainda sabem usar. Pausas estratégicas criam tensão e atenção ao mesmo tempo. Quando você para de falar no meio de uma ideia importante, algo acontece no cérebro de quem te escuta. O cérebro humano não suporta vácuos. Ele foi programado para completar padrões, preencher lacunas,
buscar o que falta. Então, quando você cria um silêncio deliberado, as pessoas se inclinam para a frente, literalmente. Elas param de checar o celular, param de pensar na próxima reunião. Toda essa atenção delas converge para você, esperando o que vem a seguir. Você acabou de hackear o sistema de atenção delas. E tudo o que você fez foi parar de falar. A técnica é precisa. Após dizer algo importante, pare por 3 segundos antes de continuar. Parece uma eternidade quando você está fazendo. Vai parecer desconfortável no começo. Você vai querer preencher o silêncio, explicar mais, suavizar a tensão. Não faça isso. Deixe a ideia respirar. Deixe ela ocupar o espaço. Porque nesses 3 segundos, a mensagem que você acabou de entregar está penetrando, está se fixando. As pessoas não estão só ouvindo, estão processando, conectando, sentindo o peso do que você disse. E quando você finalmente continua, elas estão prontas para receber a próxima camada. A pausa não interrompeu sua comunicação, ela a amplificou. Visualiza isso. Você está apresentando um projeto para uma sala cheia. Chegou no ponto crucial, no argumento que define tudo. Você diz a frase, e então para. 3 segundos, 5 segundos. Olha para a plateia. Ninguém se mexe. Todos te olham fixamente. Você pode sentir a tensão no ar. A atenção absoluta. Aquele silêncio não é vazio. É carregado de significado. É o espaço onde o impacto da sua ideia cresce e toma forma na mente de cada pessoa ali. E quando você finalmente continua, sua voz corta o silêncio como uma lâmina. Você acabou de capturar a sala inteira. Não com mais palavras, com menos, com o espaço entre elas. Anota isso. Você vai usar hoje ainda. O silêncio não é vazio. É um espaço para o impacto crescer. Pensa nisso como plantar uma semente. Se você joga a semente e imediatamente joga outra em cima, e outra, nenhuma delas vai ter espaço para criar raízes. Mas se você planta uma ideia e dá tempo para ela se fixar antes de plantar a próxima, ela cresce forte, ela se enraiza, ela permanece. É exatamente isso que a pausa faz. Ela dá às suas palavras o tempo necessário para se tornarem inesquecíveis. E as pessoas que dominam isso, elas não falam mais, elas falam melhor. E são impossíveis de esquecer. Silêncio desconfortável é controle puro. Existe um jogo psicológico acontecendo em toda conversa, e a maioria das pessoas não percebe que está jogando. Quando você não preenche o silêncio, a outra pessoa preenche, e ao preencher, ela revela muito mais do que pretendia. O desconforto do vazio empurra as pessoas para a confissão involuntária. Elas começam a falar para acabar com a tensão, e nesse processo, entregam informações, motivações, medos que nunca revelariam se você tivesse falado primeiro. Silêncio não é passividade, é um instrumento de poder. É você colocando a pressão psicológica do lado de lá e esperando que ela faça o trabalho por você. A técnica é simples, mas requer controle emocional. Em uma conversa difícil, após fazer uma pergunta, fique em silêncio. Não complete a frase do outro, não ajude, não suavize. Apenas espere. O impulso natural é quebrar o desconforto, especialmente se você é empático. Mas resista, deixe o silêncio pendurado no ar como uma pergunta não respondida. A outra pessoa vai começar a se mexer, vai desviar o olhar, vai gaguejar, e então, para escapar da tensão, vai começar a falar, e te dar muito mais do que você perguntou. Porque o cérebro humano interpreta silêncio prolongado como julgamento, e as pessoas fazem de tudo para se explicar quando sentem que estão sendo julgadas. Visualiza essa cena. Você está em uma conversa de feedback. A pessoa na sua frente não entregou um relatório crítico. Você pergunta com calma, por que você não entregou o relatório? E então para, olha diretamente para ela, não diz mais nada. 5 segundos, 8 segundos, 10, a pessoa hesita. Começa a gaguejar. É que, bem, na verdade o que aconteceu foi, e antes que você perceba, ela confessou não só o motivo real, mas também 3 outros problemas que você nem sabia que existiam. Tudo porque você não preencheu o vácuo. Você deixou o desconforto trabalhar a seu favor. Quem suporta o silêncio, vence a conversa. Isso funciona em negociações, confrontos, entrevistas, qualquer situação onde há algo em jogo. A pessoa que fala primeiro após um silêncio tenso, geralmente perde terreno. Porque falar primeiro é ceder à pressão. É mostrar que o desconforto te afeta mais do que afeta o outro. Então, quando você aprende a se sentar confortavelmente no silêncio, quando você domina a arte de esperar sem ansiedade, você ganha uma vantagem brutal. Você se torna a pessoa que controla o ritmo da conversa, que decide quando o silêncio termina, que extrai verdades sem precisar perguntar 2 vezes. E as pessoas ao seu redor, elas sentem que você vê através delas, que você sabe mais do que deveria. E tem razão, porque você aprendeu que quem controla o silêncio
controla o jogo. Menos justificativas, mais autoridade. Esse é um divisor de águas. Pessoas inseguras explicam demais. Elas sentem que precisam construir um castelo de argumentos para que uma única ideia seja aceita. Então, adicionam contexto sobre contexto, justificam cada vírgula, antecipam objeções que ninguém fez. E o que isso comunica? Dúvida. Quando você justifica cada palavra, você está dizendo subliminarmente: eu não tenho certeza se isso é bom o suficiente. Então, vou te dar 15 razões para você acreditar em mim. Mas a autoridade não funciona assim. Autoridade não se explica. Autoridade se afirma. Ponto final. Sem rodeios, sem desculpas, sem o "eu acho que talvez possivelmente". Pensa nas pessoas que você realmente respeita. Aquelas que, quando falam, você automaticamente leva a sério. Elas não ficam dizendo "na minha humilde opinião" ou "pode ser que eu esteja errado, mas..." Elas dizem "é isso" e pronto. A firmeza delas não é arrogância. É clareza, é confiança na própria percepção, e isso gera respeito imediato. Porque no fundo, as pessoas querem seguir quem tem certeza, não quem está eternamente em dúvida. Então toda vez que você adiciona uma justificativa desnecessária, você dilui sua autoridade. Toda vez que você suaviza uma afirmação com "talvez" ou "é que na verdade", você mina sua própria credibilidade. A ação prática é radical. Corte todas as frases que começam com "eu acho que talvez" ou "é que na verdade". Seja impiedoso com isso. Revise mentalmente o que você vai dizer e elimine todo o excesso. Se a ideia é boa, ela não precisa de muletas linguísticas. Ela se sustenta sozinha. Então, em vez de "eu acho que talvez devêssemos considerar a possibilidade de tentar uma abordagem diferente", você diz "devemos mudar a abordagem". 3 palavras. Direto, firme. E sabe o que acontece? A sala respeita, porque você não pediu permissão para ter uma opinião. Você declarou uma verdade. E declarações têm peso. Sugestões tímidas? Não. Imagina alguém te pergunta sua opinião sobre uma decisão importante. Todo mundo na sala está em cima do muro, jogando possibilidades no ar. Ninguém querendo assumir uma posição. E então te perguntam. Você poderia dizer: "Bom, eu estava pensando aqui que talvez, considerando diversos fatores, possivelmente a gente deveria avaliar". Mas você não diz isso. Você diz: "devemos fazer X". Ponto final. Olha nos olhos, não recua. E instantaneamente, a energia da sala muda, porque você trouxe clareza onde havia confusão, trouxe decisão onde havia hesitação. Autoridade não se justifica, ela se declara. E quando você entende isso, você para de pedir licença para ocupar espaço. Você simplesmente ocupa. Falar menos significa ser mais lembrado. Parece contraditório, mas é neurociência pura. Nosso cérebro não foi feito para reter monólogos intermináveis. Ele retém frases marcantes, ideias cristalinas, momentos de impacto. Quando você fala 10 coisas em uma conversa, sabe quantas as pessoas vão lembrar no dia seguinte? Nenhuma. Porque todas se misturam em uma massa amorfa de informação que o cérebro descarta para economizar energia. Mas quando você fala uma coisa com precisão cirúrgica, quando você destila sua mensagem até a essência absoluta, o cérebro registra aquilo como importante, como algo que vale a pena guardar. Menos palavras, mais memória. É simples assim. A estratégia aqui é escolher uma única ideia central por conversa, não 3. Não 5, uma. E então você estrutura tudo ao redor dela. Você pode até tocar em outros pontos, mas sempre voltando para aquela ideia central. E no final, você repete essa ideia uma vez, de forma diferente, e para. Você não adiciona mais nada. Não tenta encaixar mais um insight de última hora. Você deixa aquela única mensagem ecoar. E o que acontece? 3 dias depois, quando alguém tenta lembrar da conversa, aquela ideia é a única coisa que fica. Cristalina, intacta, impossível de confundir com outra coisa. Você plantou uma semente que germinou. Imagina um jantar de networking, aquele ambiente onde todo mundo está desesperado para se promover. As pessoas falam por 20 minutos sobre suas carreiras, listam cada projeto que já fizeram, cada empresa onde trabalharam, cada conquista desde a faculdade. E você? Você escuta educadamente, faz perguntas inteligentes, e quando finalmente te perguntam o que você faz, você diz apenas: "eu transformo ideias complexas em decisões simples". E pronto. Você não elabora a menos que perguntem. Não lista seu currículo. Não preenche o silêncio com mais autopropaganda. Apenas aquela frase, curta, memorável, intrigante. 3 dias depois, alguém daquela mesa te liga para um projeto. E sabe por quê? Porque foi a única frase que ficou gravada na cabeça de alguém. Enquanto todos os outros se tornaram um borrão de informação esquecível, você se tornou uma lembrança nítida, uma ideia clara, uma pessoa que sabe exatamente quem é,
E não precisa de 15 minutos para explicar isso. Você entendeu que o objetivo não é dizer tudo o que você sabe. É dizer a única coisa que importa de forma tão precisa que é impossível esquecer. Essa é a diferença entre ser mais um na multidão e ser a pessoa que as pessoas procuram quando precisam de alguém que realmente entrega valor. O mistério atrai atenção como nada mais atrai. Quando você revela tudo sobre si mesmo, não sobra curiosidade. E sem curiosidade, não há engajamento real. As pessoas que falam menos mantêm naturalmente um ar de mistério. E mistério gera fascínio. Não é sobre ser enigmático de propósito ou criar uma persona falsa. É sobre entender que o não dito tem tanto poder quanto o dito. Quando você deixa espaços vazios na sua narrativa, as pessoas preenchem esses espaços com imaginação, projeção, interesse genuíno. Elas querem saber mais. Querem entender quem você é de verdade. E essa vontade de saber mais, isso é influência. Isso é você ocupando espaço na mente delas, mesmo quando não está presente. A ação prática é responder perguntas pessoais com brevidade intencional. Não entregue toda a história de uma vez. Não detalhe cada capítulo da sua vida como se fosse uma biografia não autorizada. Quando alguém pergunta sobre sua experiência profissional, você não precisa listar cada emprego desde o estágio. Você pode simplesmente dizer: trabalhei em lugares que me ensinaram a resolver o que parecia impossível. Ponto. Deixa no ar. A pessoa naturalmente vai querer saber mais. Vai fazer outra pergunta. E você ganhou atenção autêntica sem fazer força, porque você não entregou tudo de bandeja. Você criou um convite para que a pessoa se aproxime e descubra por conta própria. Pense em alguém que você achou genuinamente interessante na primeira conversa. Aposto que não foi a pessoa que te contou toda a vida em 40 minutos. Foi aquela que disse o suficiente para te deixar curioso e parou exatamente ali. Aquela que, quando você perguntou algo pessoal, respondeu de forma intrigante, mas não completa. Você saiu daquela conversa querendo um segundo encontro, querendo entender melhor. Isso não foi acidente. Foi resultado direto de alguém que entende que revelar tudo é matar o interesse. Quem revela tudo, perde o interesse. Quem dosa as informações, constrói atração progressiva. Mas atenção, isso não é sobre ser evasivo ou mentiroso, é sobre seletividade. É sobre entender que você não precisa provar nada a ninguém nas primeiras conversas. Você pode ser autêntico e ao mesmo tempo estratégico sobre o que revela e quando revela. As pessoas mais magnéticas que você conhece fazem isso instintivamente. Elas não se escondem, mas também não se expõem por completo logo de cara. Elas deixam você descobrir camadas aos poucos, e cada camada descoberta aumenta o interesse ao invés de diminuir. Essa é a arte de falar menos e valer mais. Você não está se escondendo, você está se revelando no tempo certo, na dose certa, criando uma jornada de descoberta ao invés de um despejo de informação. Agora vem a parte onde teoria vira prática, onde você vê isso funcionando em tempo real. A reunião decisiva. 6 pessoas na sala, todas competindo por atenção, por validação, por espaço. O clima está tenso porque a decisão que precisa ser tomada ali vai definir o rumo de um projeto inteiro. E como sempre acontece, todo mundo tem uma opinião. Todo mundo quer ser ouvido. As vozes começam a se sobrepor. Um fala por cima do outro. Argumentos se repetem com palavras diferentes. A temperatura sobe. E você permanece calado. Não por medo. Não por falta do que dizer, mas porque você sabe que ainda não é a hora. Você observa, vê quem está realmente preocupado com a solução e quem só quer aparecer. Percebe o padrão. Todos estão discutindo estratégias, mas ninguém parou para questionar se o problema que estão tentando resolver é o problema real. Eles estão tratando sintomas. Você vê isso claramente porque não está gastando energia falando. Está usando toda a sua atenção para mapear o que realmente está acontecendo. 8 minutos se passam. 10, 12. A discussão começa a girar em círculos. As mesmas ideias voltam disfarçadas de novas. E você continua em silêncio, apenas observando, absorvendo, construindo sua percepção completa da situação. Então acontece. O gestor, cansado da discussão improdutiva, se vira para você. Todos se viram para você. E ele pergunta, com um tom meio frustrado, meio esperançoso: e você? O que acha? E aqui está o momento. Você não responde imediatamente. 3 segundos de pausa. Você olha ao redor da sala, faz contato visual com cada pessoa, sente o peso da atenção total. E então você fala, com calma, com clareza, sem pressa. Nenhuma dessas opções resolve o problema real. Precisamos eliminar a causa, não tratar o sintoma. Silêncio absoluto. Você pode ouvir a respiração das pessoas. Todos os olhos fixos em você. O gestor se inclina para frente. Você acabou de capturar não só a atenção dele, mas de toda a sala.
E então ele diz, quase em um sussurro ansioso, continue, e você continua, mas não com um discurso longo, com mais 3 frases precisas que desmontam a lógica da discussão anterior e apontam para o que realmente precisa ser feito. E quando você termina, ninguém discorda, ninguém tenta falar por cima, porque você acabou de dominar aquela sala, não porque falou mais, mas porque esperou o momento certo, observou o que ninguém mais observou e disse apenas o essencial. Isso é poder. Poder que vem do silêncio estratégico, da paciência controlada, da precisão absoluta. E aqui está o que realmente mudou naquela sala. Não foi o conteúdo do que você disse, embora fosse verdade. Foi o contraste. Todos falaram muito e entregaram pouco. Você falou pouco e entregou tudo. Esse contraste cria uma impressão indelével. As pessoas não vão lembrar exatamente das palavras que você usou, mas vão lembrar da sensação. A sensação de que quando você fala, vale a pena parar tudo para escutar. Essa reputação não se constrói com um discurso. Se constrói com 10 momentos como esse. 10 vezes em que você escolheu o silêncio até o momento certo. 10 vezes em que suas palavras pesaram mais porque eram raras. Agora pensa na sua vida, nas reuniões que você participa, nas conversas que você tem, nos ambientes onde você sente que precisa provar algo. O que mudaria se você aplicasse isso hoje? Se você cortasse pela metade o número de vezes que fala? Se você usasse pausas de 3 segundos antes de responder? Se você eliminasse todas as justificativas desnecessárias e falasse apenas o essencial? A resposta é simples. Você seria levado mais a sério, imediatamente. Não porque você se tornou mais inteligente da noite para o dia, mas porque você entendeu que inteligência sem estratégia de comunicação é invisível e você acabou de aprender a estratégia. O que separa pessoas influentes de pessoas esquecíveis não é capacidade, é comunicação. Você pode ter as melhores ideias do mundo, mas se você as enterra em um mar de palavras desnecessárias, ninguém vai encontrá-las. Você pode ter argumentos irrefutáveis, mas se você os apresenta sem pausas, sem timing, sem economia, eles perdem o impacto. A diferença entre ser ouvido e ser ignorado não está no que você sabe, está em como, quando e quanto você fala. E agora você sabe. Você tem as ferramentas. Você entende a mecânica. Agora é só aplicar. E a melhor parte? Isso não requer talento especial. Não requer anos de prática. Requer apenas decisão consciente. Decidir falar menos. Decidir observar mais. Decidir criar pausas. Decidir cortar justificativas. Decidir que cada palavra sua vai contar. Que você não vai mais desperdiçar sua voz tentando ocupar espaço. Você vai ocupar atenção. Porque no final, não importa quanto tempo você falou. Importa quanto tempo as pessoas passaram realmente escutando. E quando você domina a arte de falar menos, as pessoas não só escutam, elas se inclinam para frente, param tudo o que estão fazendo e absorvem cada palavra como se fosse a última que você vai dizer. Recapitula comigo o que aconteceu aqui. Você entrou neste vídeo provavelmente sentindo que precisava falar mais para ser notado, que precisava explicar melhor, argumentar mais, ocupar mais espaço sonoro. E o que você descobriu? Exatamente o oposto. Que escassez gera valor. Que quem observa primeiro, controla depois. Que pausas criam tensão e atenção. Que autoridade não se justifica, se declara. Que silêncio desconfortável é controle puro. Que falar menos te torna mais memorável. Que mistério atrai mais que transparência total. Você aprendeu que o poder não está na quantidade de palavras. Está na precisão delas, no timing delas, no peso que elas carregam porque foram escolhidas e não desperdiçadas. E agora, você tem uma escolha. Você pode assistir isso, achar interessante e voltar a falar do jeito que sempre falou. Ou você pode aplicar. Começar hoje, na próxima reunião, na próxima conversa difícil, na próxima vez que alguém te perguntar algo importante. Você pode reduzir pela metade suas falas. Pode inserir pausas de 3 segundos. Pode cortar justificativas. Pode usar o silêncio como instrumento. E quando você fizer isso, quando você realmente aplicar, você vai sentir a diferença na hora. Vai ver nos olhos das pessoas. Vai perceber como elas te escutam diferente. Como te respeitam diferente. Como te lembram diferente. Porque você não mudou quem você é. Você só mudou como você se comunica. E comunicação é tudo. Inscreva-se se quiser falar menos e valer mais. Porque o que você aprendeu aqui não é um truque, é uma mudança de paradigma. É entender que você não precisa gritar para ser ouvido, você precisa escolher quando falar. É entender que sua voz tem poder não pela frequência com que você a usa, mas pela precisão com que você a direciona. As pessoas mais influentes que você conhece não são as que falam o tempo todo, são as que falam pouco, mas quando falam, mudam a sala. E agora você sabe exatamente como fazer isso. Não é sobre se tornar outra pessoa. É sobre se tornar a versão mais estratégica,
mais consciente, mais poderosa de quem você já é. E isso começa na próxima vez que você escolher o silêncio ao invés do ruído.